Boa noite. Hoje a nossa live tá um pouco diferente. Hello. Boa noite. Olá. Oi, 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 oi. Olá, pessoal. Boa noite. Hoje a nossa live tá um pouco diferente, né? O Dr. Pedro, nosso diretor científico, tá ausente. E nós iremos conversar um pouco com a Poliana Rodrigues, que já tá aqui. Poliana pede para participar. Vamos lá. Ana? Olá. Oiê! Oi. Tudo bem? Tudo bom, Jaque? Boa noite. Boa noite. Vamos conversar um pouco sobre empreendedorismo no mundo canábico? Vamos lá, vambora. Vambora que tem muitas coisas aí, ó, muitas aventuras que dá pra gente tirar. Legal. Bom, para quem não sabe, a Poliana, ela já começou, já está à frente, né, de duas empresas do mercado, a Blazing Beauty e a Bloom. E foi por causa da Bloom que a gente te convidou, né, Poliana, que foi um encontro lá no meio do Cannabis Thinking. Você mostrando uma das A cal... peças. É. E aí a gente ficou super interessado e falou, pera, vamos conversar mais sobre isso. E aí veio a ideia da live. Então, conta pra gente primeiro como que você chegou nesse mercado, por que cannabis, por que escolher isso, por que Tá, empreender nesse mercado, né? tá, perfeito. Eu acho que eu venho de uma geração de empreendedores da cannabis que vem um pouco mais dessa onda disruptiva de... Eu encontrei nesse mercado muitas pessoas com essa história semelhante de encher o saco, não acreditava mais no que estava fazendo, não via propósito, estava sobrecarregado, não via sentido no meu trabalho, na minha carreira e resolvi empreender na cannabis, que é algo que eu acredito. Então, eu também venho desse movimento assim muito forte. Eu, no meu lado pessoal, comecei com a cannabis já na faculdade, eu me tornei paciente também, e essa coisa do lifestyle chama muito forte. E eu falei, em 2019, eu estava saindo da educação, tenho background de comunicação, estava saindo da educação. Falei, tá na hora de eu fazer algo que eu acredite e eu me soltar no mundo em algo que eu acho que tem potencial para ser o futuro, sabe? E pesquisando sobre tudo, eu achei a cannabis como um pilar de bem-estar. E eu estava bem nessa época também de descobrir o autoconhecimento, todo esse discurso realmente do empoderamento feminino, de você se conhecer. E desde então, pisei nesse mercado, não quero mais sair. Comecei a desenvolver e só me descobri querendo fazer mais coisa, porque mais trabalho existe. Quanto mais a gente vai fazendo, mais vai reparando que tem coisa a ser feita. E desde 2019 agora estou há quase 2 anos, quase três, indo para o terceiro ano. E aí você começou na Blazing Beauty. Eu comecei na Blazing Beauty, exatamente. A Blazing Beauty foi um portfólio de cosméticos de ganho. A gente fazia para o brasileiro o conceito de bem-estar, mas não focado no CBD, porque é algo que o público querendo não, ainda que a gente esteja falando de essa distância, já é algo que o pessoal tem contato, está com cânhamo. É uma coisa que quase não é falada, assim, está sendo mais, cada vez mais, mas quando em 2009 mal tinha sobre cânhamo, sobre o óleo de cânhamo, todas as coisas. E aí, desde então, o pessoal tá falando que meu áudio tá picotando. Sim. Tá? Deixa eu tirar aqui. Eu vou colocar no 4G, gente. Peraí que tá carregando ainda. Vamos lá. E aí, vamos ver, vamos torcer para que melhore. Sim. E aí, então, em 2019, mal tinha informação sobre isso, sobre cânhamo, sobre bem-estar e como que o cânhamo pode ser, até o cânhamo industrial, que o pessoal fala, o uso do cânhamo industrial pode ser uma estratégia de ferramenta para o bem-estar. E aí eu me descobri
isso, e aí eu comecei nessa pira de tipo, onde que eu consigo colocar cânhamo? E aí eu fui botando cânhamo e falando de cânhamo. E é isso. Quanto mais a gente usa, são mais de 5 mil, né? Então tem mais 4.990, pelo menos, para explorar. Sim. E aí, como que você acabou na ideia da Bloom e Uhum, depois na ideia da calcinha que fez tanto sucesso? perfeito. A ideia da Bloom, na verdade, ela veio muito da ideia do conceito da Blazing. E com a Blazing, eu fui conhecida nessa cena, né? Eu cheguei no mercado. E aí a Blazing foi igual, assim, uma comunidade muito massiva e um feedback, uma troca, coisa muito doida que eu nunca tinha visto enquanto marca assim falando antes. E aí, com essa comunidade virtual forte da Blazing, me deu a vontade de sair do virtual e expandir a nossa voz também, os nossos pilares, os nossos conceitos que a gente acredita, e além, sair do virtual, fazer um alcance nacional, que é o canto da tecnologia das fibras, e aí, vendo esse processo reverso, primeiro pensar para quem eu quero falar, eu cheguei no tema de menstruação e calcinha menstrual e a aplicação do cânhamo em si, porque veio muito de uma vontade de mostrar para o pessoal como que a fibra do cânhamo, porque a gente já fala muito sobre como a fibra do cânhamo é a fibra do futuro, tem vários benefícios, mas só uma camiseta, ou só shorts, ou só uma mochila de cânhamo não apresentaria a tecnologia da fibra para as pessoas, na minha opinião, sabe? Seria algo ali, uma roupa que também tem uma funcionalidade. E aí, pensando nessa peça de roupa com funcionalidade, eu cheguei nas sorventes. Olha, ainda tá cortando o seu áudio. Voltar pro... Tá. Porque agora começou a cortar mais. Será que agora melhora? Vamos ver, Vamos vamos ver. torcer. Tá. E voltando na ideia da Dar Bloom, uma torcida. além do projeto da calcinha, o que mais vocês têm como produto ou como projeto de marca? Então, a gente está chegando realmente no mercado com a calcinha a partir de ano. E aí a gente quer trabalhar bastante essa gama de produtos dentro de funcionalidade do que a gente conseguiria. Então a gente pensa em linhas maternas, linhas para bebê, linhas para pessoas com tratamentos, enfim, em diversas condições, inclusive onde cannabis medicinal e o texto se encontram assim em diversas condições. Eu tenho relatos de pessoas próximas múltipla que tem vazamento urinário, por exemplo, uma boa aplicação. Então tem, de novo, muita coisa a ser feita. A gente vai começar pelas calcinhas, a gente vai focar bastante nesse primeiro momento, nessa linha de absorventes, mas com certeza tem muitas outras coisas no gatilho da estrategicamente para conversar com o nosso público também. E a ideia é realmente expandir e apresentar isso para o brasileiro mesmo, a nível nacional, não que assim, a nossa comunidade não seja tá, mas a vontade da primeira menstruação até a menopausa, a gente conseguem fazer e ao mesmo tempo promover o diálogo em relação ao ganho industrial, abrir portas para falar sobre cannabis, sobre tudo isso. Tá. Olha, ainda tá cortando, vou pedir para você falar um pouco mais devagar, só para as pessoas não perderem o que você tá contando pra gente. Perfeito. Você quer que eu entre e saia? Ou quer continuar por aqui? Ah, eu acho que só se você quiser sair, reiniciar a sua conexão Eu vou e sair, vou dar um tá, pegar o fone de ouvido, porque aí eu acho que a gente certinho, perfeito. tá bom? Já. Tá, ok. Bom, então vamos aguardar um pouco a Polly enquanto ela verifica a conexão dela lá. Enquanto isso, se vocês quiserem conversar, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. A ideia mesmo é a gente falar sobre um pouco dessas duas empresas que ela fundou e o que elas
representam para o mercado, falar um pouco da mulher também, né, nesse mercado canábico, enfim, muita coisa para a gente conversar ainda. Ela vai ter que arrumar a conexão dela. Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Vamos lá, Polly voltando. Agora vai, hein? Opa. Polly. Voltei equipada. Consegue me ouvir melhor? Sim. Tá um pouquinho chiado, mas não tá cortando. É isso que importa. Tá, perfeito. Vamos lá de novo. Onde paramos? Vamos lá. Estávamos falando da calcinha. Uhum. Sim, Eu queria perguntar uma coisa para você, para você contar um pouco para a gente da tecnologia que tem por trás da fibra de cânhamo e dessa questão da calcinha menstrual mesmo. Porque vou te contar um pouco da minha história. A minha primeira formação é em tecnologia têxtil. Olha só, né? Olha onde eu vim parar. Mas enfim. E a gente sabendo um pouco da história do cânhamo, né? Que falam, contam, a gente não estava lá para saber, mas é o que dizem. O cânhamo estava nas cordas das caravelas que chegaram aqui no Brasil lá em 1500. Então, pelo menos para mim, eu tenho a impressão de ser uma fibra mais rústica, né? Então, como que você aliou essa tecnologia de uma fibra que parece ser um pouco mais rústica, não sei se na realidade é, com essa questão de ser algo para uma lingerie, que tem que ser algo mais confortável e agradável à pele, enfim. certo, certo. Não, perfeito. Bom, em relação à fibra do cânhamo em si, apesar da gente... Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tranquilo? Tá chiadinho, Polly. Tá chiadinho? Ai, meu Deus, que difícil. Mas não tá cortando. Será que se você tirar o fone e... Será que agora a conexão não melhorou e você tirando o fone a gente consegue te ouvir bem? Está mudo. Agora boa. Problemas técnicos. Muito Acontece. Tá. Em relação à fibra do cânhamo em si, tá tranquilo o áudio? Por enquanto, sim. Em relação à fibra do cânhamo em si, a gente consegue diversas texturas dela, tá? Apesar dela ser uma fibra que ela lembra o sisal, né? Ela é um pouquinho mais áspera. No seu estado cru, a gente já tem diversas manipulações têxteis, até de trans, onde você consegue tirar fibras longas ou fibras curtas e com isso atingir diversas texturas. Inclusive texturas de camiseta normal, muito próximas ao linho, inclusive muito próximas ao algodão orgânico. Outro dia, eu vi uma camiseta de 100% cânhamo, ela não era nada, ela era pesada, porque ela tinha realmente o peso, é algo que se leva em conta, mas ela não chega a ser áspera. E aí, para a calcinha em si, a gente, depois daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho do nosso protótipo da calcinha, não a versão final, mas ela não tá no corpo da calcinha, o cânhamo. O cânhamo, ele vai estar absorvente, não sei se o público vai explicar a calcinha, mas ele vai estar realmente entre a calcinha, ela tem de 3 a 4 camadas, e o cânhamo ele vai estar ali dentro, interno, junto com com outra aplicação. E aí ele fica ali escondidinho, ele fica ali funcionando como uma das partes que faz a calcinha funcionar, basicamente, uma das peças-chave da calcinha. E eu cheguei no cânhamo justamente da tecnologia por conta das possibilidades que a gente tem. Pensando o que uma calcinha absorvente precisa ter, ela precisa ser absorvente, provavelmente, né? Ela precisa ter que ela fique em contato com o corpo, com a flora, ela precisa ter alguma segurança de ser ela não pode realmente causar nenhum dano ao nosso corpo, pode ser cultivado. Se for de uma fibra natural, é uma fibra natural que não pode ser cultivada com pesticida, tudo isso. Então, a tecnologia, a fibra entra ali com todos esses benefícios
e substituindo algumas das camadas convencionais que a gente tem ali com outras fibras, alguns até sintéticos, a gente consegue fazer essa troca pelo hemp, no caso. Certo. Só para quem não sabe, eu acho importante a gente reforçar, Polly, o que seria a calcinha menstrual, né? Perfeito. Então, ela vai funcionar como uma calcinha que já vem com o absorvente. Então, Exato. as mulheres podem usar e depois lava e usa novamente. Você não precisa, cada vez que vai a uma troca, por exemplo, trocar um absorvente. É isso, né? É isso mesmo. E aí, no caso das calcinhas, ainda existe mais um fator que, quando a gente está falando, a gente acabou de ter aí uma grande discussão em relação a itens básicos de higiene, né? Os absorventes, uma discussão super atual agora mesmo, a taxação de impostos. E aí, do outro lado, você tem ali sustentável do descarte desses absorventes. Tem, sei lá, 95% de plástico na composição. Muita coisa em todas as pontas, enquanto para a menstruação, que podem ser mudadas. E aí, a calcinha, ela entra como uma alternativa, realmente ela não é descartável, ela é uma menstruação que é reutilizável, ela entra como um absorvente, ela não vaza, assim, tem toda a segurança. A única diferença é que você não joga ela no lixo, você lava ela na máquina ou no chuveiro. Sim, legal. E como que você faz para produzir, por exemplo, a matéria-prima? Você importa? Como que você funciona? Como que você produz esse produto aqui no Brasil ou você produz fora? Como que funciona? Perfeitamente. Hoje, a gente não tem como plantar cânhamo no Brasil, né? A gente tem aí todos Infelizmente. os passes onde a gente não tem cânhamo. A gente rastreou, a gente está acompanhando bem próximo todos os países que estão surgindo no cultivo agora, mas a gente também fala, lembrar que quando temos têxtil, a gente fala de algumas muito bem estabelecidas há muito tempo, pararam de rodar, não, nem nada do tipo. Então, hoje é uma curadoria internacional de fornecedores, e tanto fornecedores quanto produtores, né, e tecidos, para conseguir o produto. Depois, a gente tem planos realmente de expandir e fazer coisas mais próximas, mas a gente está nesse primeiro momento e mercado, indústrias onde a gente tem certeza que esse produto vai ser com a melhor qualidade possível. Porque, inclusive, é um produto que já existe no mercado internacional, tá? Apesar de a gente estar sendo o primeiro a introduzir no nacional, é uma tecnologia que já é utilizada. Certo. E você encontrou alguma dificuldade na legislação brasileira ou no mercado brasileiro para começar a introduzir esse produto aqui? Peraí, deixa eu só tirar. Tá dando para ouvir o áudio tranquilo? Ele ainda está cortando. Ainda tá cortando? Será que eu coloco o microfone? Eu vou segurar o microfone. Tá, vamos tentar. Deixa eu dar uma olhadinha. Dá para ouvir certinho agora no microfone? Ele fica um pouquinho mais chiado, mas vamos ver se fica melhor. Vamos lá. Ai, eu não quero. Ai, gente, desculpa, estamos com falhas técnicas hoje aqui, mas vamos lá. Desculpa, qual que foi a pergunta? Eu estava te perguntando se você teve alguma dificuldade, tanto em relação à legislação brasileira ou em relação ao mercado em si, para você iniciar a empresa, introduzir o produto, encontrar fornecedores, matéria-prima. Perfeito. Por incrível que pareça, a legislação, eu preciso puxar um saco aqui, enquanto também pessoa que está dentro dessa comunidade, em relação ao trabalho da Associação Nacional do Cânhamo, que é a ANC, que está sendo um órgão, assim, para quem empreende, eles foram essenciais, assim, a gente fez uma série de consultas com a ANC e eles trouxeram alguns cases para a gente também, porque a gente já tinha acompanhado que no Brasil existem já alguns cases de uso têxtil das fibras.
Então, assim, em termos de legislação, a gente só validou as nossas suspeitas de, olha, eu acho que dá. Então, foi mais ou menos isso. A gente sabia que tinha caminhos, a gente só foi procurar com especialistas. E aí, no caso, a segunda pergunta depois da legislação era? Se no mercado você encontrou algum tipo de dificuldade. Uhum. Na verdade, a dificuldade do mercado é mais, eu imagino que é uma dificuldade em termos de mercado têxtil, assim, em geral, que é, a primeiro momento, a produção nacional. Por exemplo, desse produto, de eu conseguir, sei lá, trazer o tecido e fazer a produção aqui a nível nacional, diversas demandas em termos de customização, essas coisas assim. Eu estou entrando agora estudando cada vez mais o mercado têxtil também. Eu vejo que a gente está um pouquinho atrasado em termos de maquinário, essas coisas assim. Então, essa parte do desenvolvimento foi um desafio, mas aí a gente também vem contornando ele, realmente fazendo essa curadoria internacional. Certo. E quando a gente falou da calcinha menstrual, você comentou um pouco de sustentabilidade, que a ideia, quando você começou com esse produto, era diminuir a questão do lixo, enfim. Além disso, dessa ligação, né, que a Bloom tem com a sustentabilidade, vocês têm ligação com outros projetos sociais ou com outras questões? Sim, sim, com certeza. Para o nosso lançamento, inclusive, a gente quer abordar muito a questão da pobreza menstrual, que é uma pauta que, apesar de estar em vogue, é algo que eu acho que toda mulher, todas as pessoas que menstruam se solidarizam há muito tempo, assim, né? Que é pensar pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas encarceradas, pessoas em situação de rua, enfim, em diversos contextos, como que elas fazem para ter acesso a itens de higiene íntima. Então, essa é uma pauta que a gente já começa a marca bem fundada, esse é um dos nossos pilares, assim, de lugares onde a gente precisa tocar enquanto empreendedor, né? Eu acredito muito nisso, assim, que a gente precisa não só falar que a gente tem um produto de cannabis no mercado, mas a gente precisa tocar nesses pontos onde a cannabis, a proibição da cannabis trouxe alguns males sociais, né? E tentar reparar eles. Então, a gente começa realmente com essa pauta da pobreza menstrual, também muito forte a sustentabilidade junto, a gente está ali alinhando, agora eu sei que isso tem nome, mas agora a gente está alinhando diversas práticas de ESG para trazer para a marca junto. A gente está se certificando, a gente está indo atrás de certificados, tudo isso. E quando eu falo a gente, eu preciso muito sinalizar que a Bloom hoje, ela é feita por mim, meu companheiro, e o grupo Maeté também, que é um grupo que também estava lá no Cannabis Thinking. Eles são, se a gente fosse colocar na melhor definição possível, aceleradora de sonhos. Então, a gente está fazendo todo esse trabalho em conjunto para realmente soltar as calcinhas, mas não soltar as calcinhas só como mais um produto no mercado, e sim como algo que pode vir e mudar discursos e mudar comportamentos, e também, por que não, trazer acessibilidade e luz em cima desse tema que pra gente é tão tangível, sabe? É todo mês. Então, a gente está nesse caminho. E vou te perguntar o que acho que todo mundo quer saber, né, Poliana? Quando é que vocês vão começar a comercializar essas calcinhas? Perfeito. A gente está realmente organizando o nosso calendário de lançamento agora, sim. Amanhã já tem reunião de estratégia e umas coisas todas bem, bem doidas. E o plano é para que a gente comece a comercializar no início do ano que vem, provavelmente entre janeiro e fevereiro. A gente vai entrar dentro da Ecosfera, que também é um marketplace que está chegando aí, já finalizar, vai ter um site com diversos produtos sustentáveis, focados também no cânhamo. Então, está sendo assim um trabalho, eu estou até aqui, ó, cheia de olheiras, trabalhando em 2 fusos horários diferentes para que isso saia, mas vai sair da melhor maneira possível. Assim, eu estou acreditando muito, tanto no produto quanto na mensagem que o produto passa, sabe? Eu acho que essa é a parte mais legal. Sim. Então mostra pra gente esse protótipo, tá todo mundo acho que curioso. Esse aqui
é o modelo maior, esse aqui seria pro sem tempo. Deixa eu sair daqui da tela, porque ele é bem grandão. Esse aqui é um tamanho grande. E isso é uma outra coisa que a gente tem que frisar, assim. Eu, tanto com a Blaze quanto com a Bloom, eu tô vindo com muito essa pegada de tentar ser o mais inclusivo possível, tentar fazer todas as melhores escolhas possíveis. Então, agora com a Bloom, a gente vai ter uma cartela de 7 tamanhos. A gente está tentando diversificar o máximo possível. Também a gente já está pensando outros modelos que não sejam calcinhas, cuecas boxer para pessoas que menstruam, enfim, diversas desdobramentos aí. E aí a calcinha em si é isso aqui. Esse aqui é o tamanho grande, para fluxo intenso, para aquele dia que a gente precisa dormir, tudo isso. E aí a gente tem aqui a parte de dentro. Qualquer pessoa que já usou uma calcinha menstrual sabe, só que a parte absorvente e o nosso canhão, a nossa mágica, nossas fibras mágicas estão aqui dentro da calcinha. Esse aqui é só o protótipo porque a gente estava testando paleta de cores, essas coisas assim, mas a gente já está com o modelo finalizado, produzindo amostras para provar a produção, e aí é só revoada. Sim, aí é só um sucesso. Só sucesso. E você comentou um pouco de diversidade, Poliana. Queria entrar num outro tema também, um pouco delicado, mas que é importante a gente falar. Como você se sente mulher empreendendo no mercado canábico? Se você já teve alguma dificuldade, já sofreu algum tipo de preconceito, acha que esse mercado é diferente dos outros, ou não é igual, ou é melhor? Enfim, qual é a sua experiência em relação a isso? Eu acho muito engraçado, assim, porque eu acho que mulher empreendendo já sofre dificuldade em qualquer esfera, né? E aí, quando você chega na comunidade canábica, eu não digo que é um sofrimento, mas existem muitas dificuldades no sentido de validação mesmo, sabe? Foram 2 anos onde eu tive diversas experiências, onde eu realmente senti que talvez eu não estivesse sendo levada a sério demais, porque eu tenho cara de novinha, porque eu sou uma mulher, porque eu não tenho um látigo extenso, sabe? Alguma coisa assim. Como se eu não tivesse propriedade do que eu estou falando, ou sobre as minhas estratégias da minha marca, alguma coisa assim. Então, esse sentido indireto, assim, essa coisa leve que todo mundo vê, assim, que, ai, putz, precisei explicar 2 vezes porque da primeira a pessoa não quis ouvir porque eu sou uma mulher. Isso, isso existe, assim, isso é algo que eu tento combater diariamente, mas da melhor maneira possível, que é a maneira que eu sei, que é entregando, sabe? Tipo, eu realmente acho que eu não vou. Eu vou dar o meu sermão para as pessoas certas. Não vou perder, não é que eu não vou perder meu tempo, mas é que eu vou guardar meu tempo para dar o sermão para as pessoas certas. Enquanto isso, eu entrego o resultado para quem não acredita nos resultados e está tudo certo. Legal. Tivemos uma pergunta aqui da Canaboa. Existem muitos concorrentes nesse segmento no Brasil, Poli? Existem, a gente já tem uma variedade bem grande assim de calcinhas menstruais no Brasil. Eu acho isso maravilhoso, na verdade, apesar de serem concorrentes. Eu acredito que significa que a gente está num movimento de mudança para frente, de sustentabilidade mesmo, de escolha de consumo, de autoconhecimento, de tirar o estigma e o tabu em cima do sangue menstrual. Então, existem concorrentes, existem iniciativas que também já trabalham com as calcinhas menstruais, mas eu acredito que é tudo parte de um ecossistema de mudança, então acaba sendo um saldo positivo. Sim, mas existem concorrentes, mas não de calcinhas feitas de Não cânhamo, ponho, né? não canho. A Cânhamo, Bloom é a você primeira. é pioneira. A Bloom é inovadora nesse aspecto, assim, a Bloom é a primeira com cânhamo. A gente aplicou essa tecnologia num produto que já existia. Sim, legal. E sobre o cânhamo, que é uma fibra tão. Uma fibra não, né? Que é um produto, uma substância tão versátil. Eu lembro que quando a gente conversou, você comentou que. Vou até ler aqui exatamente como você falou, que eu achei muito legal, como você disse, né?
que você acredita no poder do cânhamo para romper com discursos tóxicos e criar novas narrativas focando num presente cada vez mais sustentável, feminino e coletivo. Queria saber por que que você acha isso? Por que que você acha que o cânhamo tem todo esse poder? Perfeito. Eu acredito muito que o cânhamo, e aí quando eu falo de cânhamo, eu quero estender o guarda-chuva para a grande planta cannabis sativa e não focar só no cânhamo, mas eu acho que toda essa discussão em cima da planta e esse desmatamento de mercado e essas coisas que a gente vem vivendo nesses últimos anos, eles são muito positivos porque, eu já disse isso algumas vezes, eu considero um grande privilégio você poder iniciar uma indústria do zero, porque não porque você vai encher o bolso de dinheiro nem nada do tipo, mas porque você tem a possibilidade de não cometer os mesmos erros que outras indústrias já cometeram, sabe? A gente está num momento de reparação, então todo mundo fala, reparação é a palavra, sabe? A gente já está mais que atrasado em diversos temas, enquanto modo de produção, modo de cultivo, modo de extração, modo de venda, pagamento do trabalho das pessoas, tudo, mão de obra, acessibilidade, diversidade, enfim. Eu acho que a cannabis ela passa por todos os temas de movimentos sociais possíveis que a gente pode imaginar hoje, se a gente pensar como indústria que está se formando e tem o poder de ser uma indústria transformadora, sabe? Uma indústria de impacto, mas de impacto positivo. Todo mundo olha e fala, olha só, dá para fazer diferente, a gente não precisa colocar a mulher pelada em comercial de cerveja, sabe? Então, eu acho que essa é a grande possibilidade, esse é o grande privilégio, mas também é uma grande responsa que a gente tem de não se deixar cair nos lugares comuns, né? De não se deixar cair no que é mais fácil, nos caminhos conhecidos, tanto de escolha, de publicidade, de posicionamento, de tudo isso. Então, eu acho que é isso, assim, o futuro não só mais sustentável, não só mais feminino, não só mais coletivo, mas um futuro que seja para todo mundo, assim, que seja o que a cannabis representa para mim, sabe? Que é não só o consumidor do futuro, mas o ser humano, assim, do futuro, que pensa e que dá voto de confiança para marcas e iniciativas em que ele acredita e que bota o dinheiro dele onde ele sabe que vai ser bem aproveitado, enfim. Toda essa geração de consciência que a gente vem criando e vendo muito nas redes ao longo do tempo, eu acho que tem tudo a ver com a cannabis, eu acho que não tem por que a gente não ampliar esse discurso, não estar nessas esferas. Há uma semana atrás eu participei, por exemplo, do Fashion Revolution, que é um movimento de moda, sabe? Então, as portas elas já se estão abrindo, as pessoas já querem saber mais. E eu acredito realmente que é uma questão de tempo para que esse movimento ele ressoe mais e mais alto mesmo. Sim, eu acho que porque o mercado da cannabis ele já começa com uma luta, que é a luta da regulamentação, a gente já tem um pouco desses valores meio que dentro da gente, né? Porque a gente já começa brigando por algo, então não tem como a gente não ter esse tipo de empatia com outros movimentos também. Exatamente, exatamente. E ele acaba sendo interseccional, né? Ele acaba cruzando, assim, porque não sei como eu falar de empreender no mercado e diversidade sem eu falar do papel, da presença de mulheres pretas nesse mercado, sem eu falar do papel de pessoas da população LGBTQIA+, nesse mercado, que é quase inexistente, sabe? Então, a gente precisa acolher a luta dos outros também para que a nossa luta vire uma só, assim. Eu acredito aqui que dá para democratizar muitos pontos em comum no final do dia. Estamos todos no armário, né? Por conta da proibição, de um jeito ou não, a gente também passa por essa situação. Sim. Olha, tem uma pergunta aqui que entra nesse gancho, que é da pergunta da Ferju. Ela quer saber o seguinte: existem muitas mulheres empreendendo nesse segmento? E se sim, existe uma competição ou é um ambiente com mais sororidade?
Olha, eu acho que competição e sororidade são comuns, assim, existe competição, mas também existe sororidade. Eu acho que competição é mercado, né? A gente não pode esquecer que está todo mundo trabalhando aqui, tudo isso. Mas o que eu percebi nesses quase 3 anos que eu estou desde 2019 aqui nessa comunidade, foi uma grande união e não só isso, assim, cada vez mais mulheres chegando nesse mercado e falando, eu quero chegar porque está faltando mulher, eu quero chegar porque eu quero ser essa é a minha identidade, uma mulher dentro do mercado canábico, sabe? Isso é muito legal, ver muitas mulheres já chegando com esse posicionamento. Lá no próprio Cannabis Thinking, assim, foi muito esperançoso, porque eu conversei com várias, e aí eu só fico imaginando que daqui a um ano eu vou encontrar com elas de novo. Várias me apresentaram o projeto, eu imagino encontrando com elas daqui a um ano, e o projeto saindo do papel, enfim. Então, eu acho que não tem muita, está faltando, precisa ter mais, quanto melhor, quanto mais melhor, sabe? Venham, não é uma competição de puxa-tapete, eu acho que tem muito projeto que se soma, muita iniciativa que se dialoga, muita coisa de gente que se identifica também, que é isso que você falou, por a gente vir pela indústria se formar, uma parte da indústria se forma na luta, né, na acessibilidade, na regulamentação, então isso acaba servindo de espelho para outras. Então, eu estando aqui, outras pessoas conseguem ver que é possível, tipo, pequenas pessoas, pequenos produtores, pequenos empreendedores, tudo isso, alcançarem esses espaços também, sabe? Eu vejo todo dia isso como um presente também, de estar aqui podendo chamar outras porque está falando, ó, eu cheguei, dá para vir, chega mais. Sim. Olha, então aproveitem esse convite aí que a Poli deixou. Estamos precisando de mulheres no mercado. Venham trabalhar com a gente. Tem mais uma pergunta aqui da Camila. Camila que trabalha com a gente no comercial, queridíssima. Uhum. Sabe me dizer em quais países já tem essa calcinha à venda, Poli? A calcinha de cânhamo à venda, ela não tem uma marca assim super famosa. Se você pesquisar na internet hemp, underwear, você vai encontrar diversas versões, tanto absorvente quanto não absorvente, porque o cânhamo é um tecido, né? A gente não pode esquecer que ele é uma opção têxtil em países já regulados. E aí ela vai ter principalmente Estados Unidos, Canadá, países onde já tem um movimento de sustentabilidade mais com um alcance maior. Você vai ver pequenos produtores, marcas independentes, pessoas que costuram as suas próprias calcinhas e colocam a receita na internet, enfim. Tem diversas aplicações que a gente consegue encontrar por aí. Sim. E pro cânhamo, o que você acredita que o cânhamo pode vir a ser para o Brasil como produto, como mercado? Bom, eu acredito no cânhamo como uma grande possibilidade, não gosto de usar essa palavra, né, agro, mas uma grande possibilidade de cultivo e geração de emprego. A gente tem aí a PL que está rolando e não está, e está rolando e não está ao mesmo tempo, mas eu acredito que o potencial econômico, bom, não só eu acredito, né, mas os especialistas, eles têm números. O Marcelo Greco está aqui, boa noite, ele mesmo pode soltar alguns depois, mas é exatamente isso. O cânhamo, ele chega como uma possibilidade econômica, industrial. O grande lance é que a gente não pode esquecer também que toda a indústria, para ela funcionar, não é do dia para a noite. Então, para a gente desenvolver genética, é pelo menos 2 anos, para a gente estabilizar, testar, comprar maquinário, extrair e fazer o produto final, são mais 5. Então, a gente precisa ter essa noção de timing, assim, enquanto indústria, ter essa urgência, né, fazer o que a gente pode para que isso se acelere de alguma maneira, fomentando o mercado. Mas eu acredito muito que quando virar, eu vejo um cenário de cânhamo onde ele pode estar sim na mão dos pequenos produtores, ele pode estar sim na mão das cooperativas agrícolas, ele pode ter tanto o cultivo quanto a tecelagem, quanto a manipulação das fibras, tudo isso
podem ser maneiras de auxiliar ou realmente ser fonte de renda de diversas famílias. A gente está falando de países onde as pessoas elas têm já o costume de plantar, né? A gente tem terra, a gente tem território para isso. Então, o saldo sempre é muito positivo, né? Se a gente for ficar no campo imaginário. Agora é fomentar para que isso saia do papel também e que mais pessoas consigam ver e talvez até se interessar de pessoas em situação de liderança, né? Em situação de poder. Pô, isso aqui é uma alternativa que vale a pena. As pessoas estão falando há tanto tempo, estão batendo tanto nessa tecla. Vamos dar uma olhadinha. E falando um pouco de vislumbrar e de novas alternativas, o que que você pensa para a Bloom daqui 5 anos, daqui 10 anos? Ou quando a PL for finalmente aprovada, né? Se Deus quiser, ela será. O que que Bom, você pensa para o futuro? Bloom com certeza estará tendo produção nacional. Eu sou muito dessa pira da semente à venda, né? Eles chamam de seed to sale, da rastreabilidade total, assim, de entender todo o seu produto. Eu acredito muito na Bloom, não só como um produto, mas também como uma experiência. Então, eu quero ver carrinho da Bloom no Festival do Lollapalooza. Eu quero ver a Bloom no Rock in Rio, sabe? Umas coisas assim. Quero feira itinerante, sair no verão, vendendo biquíni, maiô, imagina, nas praias do Brasil. Então tem muita coisa que eu imagino que dá pra gente desenvolver. Tem muita coisa que já existe para outros mercados, já existe em outras esferas. E é só a gente aplicar o RAMP em toda a nossa estética e fomentar toda a nossa comunidade. Fica algo muito legal, assim. É só aguardar para que essa PL saia ou para que daqui a 5 anos a gente seja um lugar melhor mesmo para isso acontecer. Mas a Bloom ela vai continuar, não só como produto, mas como proposta, como experiência, como diálogo de bem-estar, possibilidade também de sair para fora do Brasil, porque não, né? A gente pode sonhar alto também. Então, expandir para países já regulados, porque não, talvez Brazilian Way, um jeitinho brasileiro aí de se fazer roupa, de pensar, cânhamo. Tem muita coisa que dá pra gente fazer, tem muito público que dá pra gente acessar, tem muita gente que dá pra gente falar. Eu não vejo a hora, por exemplo, de passar pela experiência de ser mãe e começar a pensar peças de maternidade para isso. Então, sempre um movimento que vem, como eu estou ali por trás da marca, vem muito do íntimo, né, do pessoal, do individual. Então, os próximos passos, com certeza, serão os meus próximos passos também. Teremos então fraldas de cânhamo, Polly? Teremos. Não digo nos próximos dias, nos próximos anos, mas em algum momento aí, nesses 5 anos, a gente vai ter, sim, fraldinha de cânhamo, roupinhas de cama, vamos ver. Legal. Bom, e você falou um pouco no começo, mas você não falou muito. Eu acho legal a gente entrar um pouco nesse assunto da Blazing. Queria que você falasse um pouco como começou e o que vocês estão pensando para ela hoje. Foi uma coisa que a gente comentou antes, né? Então, contar um pouco dessa outra iniciativa sua. Perfeito. Bom, a Blazing, ela surgiu em 2019 e é por ela que eu fiquei conhecida, né? Ela é a nossa marca grande, assim, grandinha. E a Blazing, ela surgiu muito despretensiosamente para falar sobre hemp e skincare numa época onde eu estava consumindo muito skincare, onde eu estava indo mais para cosmética natural, eu estava consumindo conteúdo disso na internet e resolvi introduzir para o público brasileiro o conceito de hemp beauty, né, que é a beleza com derivados de cânhamo, tudo isso. O Brasil já conhecia um pouco do CBD, e aí eu quis trazer um pouquinho mais das questões do cânhamo e outras partes da planta. A minha pira sempre foi fomentar realmente o que a gente não conhece da cannabis, basicamente. Porque a gente tem muita coisa que já está descoberta e tem um esforço tremendo para descobrir outras coisas e algumas coisas que a gente até sabe ficam ali escondidinhas. Então, trazer luz para essas partes, para essas questões, é uma grande parte da minha pesquisa, tanto na Blaze quanto na Bloom.
E aí a Blazing, ela começou em junho de 2019, nesse formato pequenininho de portfólio, de mostrar algumas coisas para o público brasileiro. A gente criou uma comunidade surreal, assim, no Instagram. Nunca vi isso, foi uma coisa muito doida, porque foi uma marca nativa digital, as pessoas chamam disso, mas era eu lá fazendo foto com aplicativo de editar foto de comida, sabe? Fazer umas fotos bonitas pro feed e fazer essa troca com o público. E aí acabou que eu me descobri muito nessa parte de comunicação e construção de marca. Eu me descobri muito nessa pira. A Blazing, ela me trouxe um know-how de empreender muito grande em questão de branding, em questão de time, sabe? Em questão de time, olha eu falando artigo em inglês. Em questão de tempo, em coisas assim que eu não sabia que eu era capaz de desenvolver e que porque a Blazing existia eu precisava, porque eu não tinha orçamento, né? Foi sempre realmente empreendedorismo de guerrilha, independente, eu fazendo tudo da telinha do celular. E aí, com a Blazing, eu me descobri dentro desses caminhos, tanto de comunicadora, de marca, quanto de pessoa que queria marca, de pensar possibilidades, de educação de público, sabe? A gente trabalhou muito essa questão, assim, de trazer esse conceito do óleo da semente de cânhamo para o público brasileiro. A gente falou muito sobre o skincare e o autocuidado em relação à planta. A gente ajudou muita gente a sair do armário em relação a isso, muitas pessoas a começarem a realmente analisar esse momento de uso, né, da cannabis medicinal ou terapêutico como algo que auxilia a saúde no final do dia, assim. Então, ela serviu muito para a gente ter esse primeiro termômetro para eu fazer escola e aí chegar na Bloom. Aí eu cheguei na Bloom, consegui um time incrível, assim, já vim com meu companheiro, mas aí agora também com o grupo Maité para se desenvolver, mas toda a bagagem, a Poli, como se conhece hoje, assim, foi construída, foi escola Blazing Build, assim, de administração de empresas. Que legal! E uma coisa até que eu tinha Exatamente. marcado para te perguntar e no meio da live acabei esquecendo, mas aí você falou e me veio de novo essa pergunta. Onde você se inspira? Você busca essas inspirações de produtos? Porque, por exemplo, a questão da calcinha, como a gente disse, feita de cânhamo, é pioneira. Isso não existe ainda, né, Uhum. no Brasil. Mas Sim. como que você se inspira? Você se inspira em outros países ou você tá parado e de repente surge, não existe isso no mercado, eu vou fazer? Na verdade, assim, eu não sou nenhuma gênia, tá, gente? Tipo, é uma coisa bem. Talvez eu dê o caminho da roda aqui, mas basicamente a história é a seguinte, encurtando tudo. Eu fui professora de inglês durante 5 anos, então eu tenho muita facilidade com inglês. Essa é a minha mágica, esse é o meu truque, assim. Sabendo falar inglês, sabendo procurar as coisas na internet, eu também sou garotinha da internet, né? Eu tenho 31, eu estou na internet desde os 11 anos de idade, criando blog, criando fotolog, Orkut, todas essas coisas. Então, eu sempre me virei muito bem para ir atrás de conteúdo, eu sempre usei muito a internet como forma pessoal de me expressar, essa coisa em comunidade, de geração de troca mesmo, isso foi muito forte para mim. E isso acabou vindo para as minhas referências, porque quando a gente pensa em cannabis, infelizmente, a gente está começando a criar isso agora, isso é ótimo, porque aí eu também já posso ter algumas de mercado hoje em dia. Mas quando eu comecei lá em 2019 era muito difícil a gente achar referências brasileiras para produtos, para coisas assim, que contemplassem o lado do hemp, do cânhamo também. Então, todas as referências, a grande maioria das referências no início acabam sendo internacionais, mas mais por um motivo de abrir o campo de visão mesmo, sair do micro, ir para o macro e ver as possibilidades que estão sendo feitas lá. Tipo, meu Deus, na Austrália estão fazendo um negócio para patinha de cachorro, para não deixar patinha e focinho de cachorro, com gente, para não deixar ressecado. Então, assim, possibilidades que você nem imagina, porque eu não tenho grana para ficar viajando o mundo inteiro e vendo isso ao vivo. Então, eu saí procurando pela internet, basicamente. Então, as referências, elas acabam vindo muito de marcas que eu sigo aqui no Instagram, que eu acabo fazendo essa troca mesmo.
iniciativas que eu já consumia há muito tempo atrás, assim. Eu acho que se a gente for soltar uma grande para vocês irem atrás, dá para falar da Broccoli Mag, que é uma revista maravilhosa, montada para o público feminino, para falar sobre cannabis e arte. Então, eles já trazem um olhar um pouco mais atualizado em cima da planta, umas coisas assim que a gente está começando a ver aqui enquanto mercado no Brasil. E não necessariamente é uma estética internacionalizada, sabe? É só um novo olhar por um mercado que já está regulado. E aí a gente pega esse olharzinho, é um movimento meio antropofágico, assim. A gente pega, come, digere e traduz para o nosso jeitinho brasileiro. Então, o caminho é meio esse, assim. É inglês e muita internet. E muita pesquisa. E muita pesquisa, é muita pesquisa. Polly, o papo tá muito bom, mas tá acabando. Então, eu queria pedir para você deixar 3 recados. O doutor Pedro sempre abre os últimos 10 minutos, né? Para o nosso convidado deixar um recado, mas eu vou ser mais folgado e vou pedir 3. Eu quero que você deixe um recado para quem quer empreender no mercado canábico e tá com medo ou tá ela não sei se vou, não sei se não vou. Então, para quem quer empreender, qual o recado que você dá? Uhum. Quero que você deixe um recado também para as mulheres que, por algum motivo, desejam trabalhar no mercado, mas ainda não vieram. Devem vir ou não devem, porque devem. E depois, o último recado aí, você fala o que seu Perfeito, coração mandar. perfeito. Abre o meu coração. Bom, o primeiro recado para quem quiser empreender nesse mercado é venham, mas o segundo recado, do primeiro recado é estudem muito sobre a planta e procurem pessoas que estão fazendo para se inspirarem, sabe? Tipo, a gente vai viver um momento de mercado também onde cada vez mais a gente vai ver pessoas, sei lá, a gente vai viver esse momento do e-book de como empreender no mercado de cannabis acontecendo, sabe? Isso vai acontecer de uma maneira saturadíssima. Então, procurem iniciativas que já estão fazendo, perguntem como que é para fazer, vão atrás de comunicação. A gente está, graças a Já, a gente está numa comunidade que a cannabis no Brasil, ela está online, porque é aqui que a gente consegue se encontrar, sabe? A gente está nesse sentido de proibicionismo, de não tem praças em restaurantes que a gente se encontra, mas a gente está aqui online, tanto no Instagram como em diversos outros lugares, YouTube, Twitch, enfim. Então, façam essa troca com iniciativas, com pessoas que estão fazendo, que vocês acham legal. Se não tiver ninguém fazendo essa ideia, daí a minha questão é só estuda por conta, assim, vai atrás de sanar as suas dúvidas. E a partir do momento que você sanar as suas dúvidas, vai em frente e vai solucionando quando vier. Assim, eu tinha muito a ideia no começo da Blazing que eu ia precisar de uma designer, de uma fotógrafa, de uma editora de vídeo, de uma social media, tipo, como que eu vou lançar uma marca sem ter isso? Como que eu vou ter sucesso no Instagram sem ter isso? E, na verdade, não, assim, a gente precisa muito aprender a fazer e ir lapidando. Tipo, quem está do lado do empreendedorismo independente, não tem realmente uma agência, um orçamento, essas coisas todas, tá tudo bem se o seu post não ter dado certo hoje, continua fazendo amanhã, continua depois, vai lapidando. A gente também adquire, a gente também se lapida, sabe? A gente também começa a aprender a fazer, a gente não vem sabendo fazer. E tá tudo bem você usar isso como seu laboratório. Esse é o primeiro recado para quem está querendo empreender. Olha, só fala pertinho do microfone pra gente conseguir te Para a ouvir gente bem. conseguir me ouvir, é verdade, olha eu. O segundo recado para as mulheres, em especial, venham porque é necessário, assim. Eu acho que existe uma coisa muito... Eu odeio entrar em estereótipos, assim, mas isso foi um ponto em comum que eu encontrei com todas as mulheres que toparam meu caminho nesse mercado. É a questão de um novo olhar, né? É a questão de um olhar com mais cuidado, um olhar talvez com mais preciosismo, não sei, em cima do que isso está sendo criado. E eu acredito muito na cannabis como uma commodity, mas eu também acredito muito na cannabis como uma possibilidade de novo mesmo, de coisas extraordinárias, de aplicações inéditas, de tudo que a gente nunca viu. E olha só, dá para ser feito de cannabis também. Então, quem sabe se a gente não inundar
esse mercado com as nossas ideias, com os nossos olhares, de um novo prisma, com uma nova estética, com novas palavras. A gente alcança mais mulheres também, e aí a gente vai ter aí realmente a possibilidade de ter uma indústria pela primeira vez, talvez na história do país, que seja bem diversa, que seja realmente feita por mulheres em situação de liderança. E aí a gente vai começar a ver o que é, né? Qual que é a diferença dos mercados tradicionais para esse novo normal. E aí, Perfeito. o meu último recadinho, na verdade, é um grande agradecimento ao fechar. É um grande agradecimento a todo mundo que está aqui na live, que mandou pergunta. Eu ainda estou meio engatinhando, assim, nessa vida de segunda marca. Estou meio zonza. Assim, são muitas coisas que a gente fica na cabeça, assim, para lidar. Muitas coisas que a gente precisa lidar no dia a dia. Mas a Bloom está sendo uma jornada totalmente diferente, apesar de eu ter tido essa escola na Blaze. A Bloom está sendo uma jornada totalmente diferente, mas também muito maravilhosa. E aí, o recado que eu quero dar também para quem está assistindo a live e é da parte de têxtil, na verdade, uma novidade, porque eu componho o braço têxtil do Grupo Maité. Então, se você tem uma iniciativa, se você tem sua iniciativa com têxtil, qualquer coisa assim, pode me mandar uma mensagem, vamos conversar, me apresenta seu projeto, me apresenta sua marca, porque a gente está realmente no momento de se fomentar isso, já existe o lance de que o têxtil pode. Então, vamos criar em cima disso. Isso não é pouco. Imagina qualquer indústria da moda, né, gente? Tipo, poder fazer tecido já é uma coisa enorme, assim. Então, se você tem vontade de começar de algum lugar, vem com a gente, porque tem bastante coisa que dá para fazer. Com certeza. Polly, é a gente que agradece pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por toda a informação que você compartilhou aqui e por ter aceitado fazer essa live com o Sechá. É um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, gente. Eu agradeço demais a conversa, a troca. Muito bom poder falar sobre a Bloom, muito bom poder falar sobre cânhamo. Estou feliz demais porque o Sechá também é um portal de referência. A gente falou de referência aqui, então vocês estão parabéns pelo trabalho, continuem aí. E eu espero que a gente se encontre muitas vezes por aí também, porque a Com gente tem certeza. Cannabis Week em 2022, tem várias feiras, então agora é só sucesso. Só sucesso. E nos vemos em fevereiro, né? No lançamento da calcinha. E nos vemos em fevereiro, com certeza, com certeza. Polly, muito obrigada mesmo. Adorei conversar com você. Nos vemos por aí. Eu E agradeço. sucesso na Obrigada. Bloom, na Obrigada. Blaze, no mercado, em tudo. Obrigada demais. A gente se vê por aí. Acompanhem a Bloom, acompanhem a Blaze. A gente está trazendo novidades, próximos passos. E fiquem de olho porque a revolução do hemp está chegando. Com certeza. E quando você tiver novidade, manda pra gente, que a gente vai ser um prazer postar no Sechá. Perfeito. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau.